Glórias a Deus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto na Igreja Cristo Vive de Pauçu. Nossos amados internautas, aqueles que nos acompanham pela internet, que a partir de agora receberão o conhecimento da verdade, vão crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a mensagem de hoje, mensagem número 150, cujo tema da mensagem é o trabalho sob a perspectiva de Deus. Quantos aqui trabalham? Amém. Então nós vamos entender o nosso trabalho sob a perspectiva de Deus. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então nós entendemos que é neste tempo que nós temos que realizar. É neste tempo que nós temos que trabalhar. É neste tempo que nós temos que desenvolver a capacidade que Deus nos dá. E como nós devemos desenvolver? Conforme as nossas forças, de toda a nossa força. E nós vamos orar para compreender isso. Amém? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Falemos com Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de toda a glória, Jesus ressuscitado, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração nesta manhã, neste dia que o Senhor nos fez. Pai, obrigado, Senhor, pela revelação, Senhor, da Tua verdade em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa que nos alcançou e nos fez livres em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por este crescimento que a cada dia, Senhor, se manifesta em nossa vida. Por este aperfeiçoamento, Jesus, de acordo com a Tua palavra, com a Tua verdade. Nós queremos, Senhor, ser pessoas melhores. Nós queremos, Senhor, sermos famílias melhores, pois somos a família bendita do Senhor nesta terra. E queremos em tudo, Senhor, dar este testemunho. Queremos em tudo, Senhor, testemunhar do Teu amor, da reverência, do respeito ao Teu santo nome, Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, por tratar conosco, Senhor, a respeito da Tua verdade. Obrigado por nos ensinar, ó Deus, a respeito, Senhor, da administração, de como devemos nos portar, Senhor, na administração daquilo que é Teu e está confiado às nossas mãos, a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho reto para a honestidade, Senhor, para manifestar em tudo a honestidade. Obrigado, Senhor, por nos dar o poder de nos livrarmos de toda a tentação da desonestidade, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Nas fraquezas, ó Deus, que ainda por muitas vezes nos dominam, tentam nos dominar, Senhor. Nós te louvamos pelo Teu cuidado conosco. Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor manifestado a cada um de nós, nos livrando, Senhor, daquilo que não lhe agrada, nos livrando, Senhor, daquilo que o Senhor não tem prazer, e nos colocando no Teu reto caminho. Mais um dia eu lhe peço, ó Pai,
Use a minha vida, Jesus, para falar com os teus filhos, para edificar a tua igreja, Senhor, para trazer a tua verdade através da tua palavra, Senhor, e que os teus filhos compreendam esta vontade, esta verdade, e que por ela eles vivam todos os seus dias nesta terra. Pai amado e bendito, que eu diminua, Senhor, e tu cresças nesta hora, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. E todos nós dizemos amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, amados internautas que nos acompanham, que nos ouvem, louvado seja o nosso Senhor, que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou em amor para Ele, nos escolheu nele, homens e mulheres amados do Pai, benditos de Deus, família bendita do Senhor nesta terra, nação santa e intocável, propriedade exclusiva de Deus. Deus se importa com a nossa vida. E Ele se importa de todo, não com uma ou outra coisa. Mas o Senhor Deus, Ele se importa com toda a nossa vida. Ele se importa e nos trata a respeito de todas as áreas da nossa vida. Nós podemos perceber isto, que ao longo desta caminhada na graça de Deus, o Senhor vem lá do início, tratando com as nossas vidas, nos tratando, nos curando. Amém? Quantos de nós aqui arrebentados estávamos? Amém? Quantos de nós aqui arrastados estávamos? E quando recebemos a graça do Senhor, nós começamos a andar, nós começamos a sorrir, nós começamos a nos alegrar, nós começamos a sonhar novamente. E eu louvo a Jesus por isso, porque Ele está tratando conosco. E a graça de Deus é isso, é uma palavra que trata conosco em todas as áreas, nos cura, nos leva à perfeição, nos leva aos pastos verdejantes de Jesus, às águas cristalinas que Ele tem para cada um de nós. Então Ele se importa também com a nossa vida profissional. Entenda isso, que o nosso Deus se importa com a nossa vida profissional. Então poucas são as pessoas que estão totalmente satisfeitas com os seus empregos. Hoje, no século 21, nós vemos tantas pessoas reclamando dos seus empregos. Pessoas entediadas. Pessoas que manifestam ali a falta de realização na sua vida profissional. Pessoas que têm medo de perder o seu emprego. Pessoas que estão trabalhando com um salário inadequado. Pessoas que estão trabalhando em excesso. E outras inúmeras pressões que uma pessoa tem na sua vida profissional. E isso contribui para um certo descontentamento na vida profissional. E aí a pessoa ela não se sente feliz, né, nesta área, nesta parte da vida dela, não está completa, não está perfeita, não está bem. Então nós vamos entender, né? Porque existem também aqueles que têm no trabalho o prazer, o seu prazer, e não deixam o seu trabalho por nada. E isso também é mal, porque acaba negligenciando as outras áreas importantes da vida.
como por exemplo, servir a Cristo como deve ser servido, e também servir a família como deve ser servida. Portanto, existem aqueles que têm no trabalho o fardo, não é? Eles têm o trabalho como um peso, e há aqueles que têm o prazer excessivo no trabalho. A vida desta pessoa é o trabalho, e isso é mal aos olhos de Deus. As duas coisas são más aos olhos de Deus, e nós vamos entender, porque na nossa vida nós temos aprendido aqui que todos nós devemos ter o quê? Equilíbrio. O equilíbrio é necessário para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida em paz. Então tudo que não está alinhado, não está equilibrado, vai me trazer algum dano, vai me trazer algum mal. Então, o trabalho nas nossas vidas deve ter um fim proveitoso. O teu trabalho deve trazer para a tua vida algo proveitoso. Amém? Por quê? É o fruto das suas mãos. Aquilo que Deus capacitou você para você realizar, e isso vai ter que trazer um retorno para a sua vida. Tem que trazer. Amém? Porque a Bíblia diz que tudo que você colocar as mãos será bem sucedido. Então tem que lhe trazer retorno. Tem que ser algo prazeroso para que você receba na sua vida este fim proveitoso consequente do teu trabalho. E também através do nosso trabalho, Deus desenvolve o nosso caráter. Através do nosso trabalho, Deus trata conosco muitas áreas da nossa vida. E nós devemos então aprender aquilo que Deus está tratando conosco, não é? O trabalho nos capacita então a prover o nosso bem-estar, e também é a nossa experiência de um relacionamento com Deus mais profundo. Através do trabalho, Deus nos dá a oportunidade de termos uma maior intimidade com Ele. O quanto que você não ora a Deus pelo teu trabalho? Eu creio que você ora. Eu creio que você pede a Deus no teu trabalho, pelo teu trabalho. Amém? Isso gera o quê? Intimidade com o Senhor. Então a Bíblia nos ensina sobre equilíbrio e satisfação no trabalho. Vamos aprender? Vamos lá? Número 1, pastora no telão. O que Deus diz em sua palavra sobre trabalho? Gênesis 2, versículo 15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o... Então aqui nós vamos entender e compreender que mesmo antes da queda do homem, já havia um trabalho. Não um trabalho árduo, não um trabalho penoso, não um trabalho difícil. Mas era um trabalho, era um compromisso que o homem tinha com Deus para cultivar e guardar o jardim. Estava lá tudo pronto, tudo bonitinho, amém? Para ele viver ali, porém ele tinha que cultivar e guardar este jardim. Então depois da queda, né, o trabalho tornou-se árduo e difícil. Ok até aqui? Amém? Então o trabalho sempre esteve na concepção de Deus, desde que o homem foi colocado aqui nesta terra. Isso nós temos que entender. Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, então, isso depois da queda, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ok? Isso lá na criação. Nós entendemos que na cruz Jesus restaurou o plano inicial. Então por isso que o Senhor vai nos abrir os olhos na questão do trabalho.
Porque o trabalho para a nossa vida, amados, ouça bem, na nossa vida, não pode ser algo difícil nem árduo, e muito menos um fardo. Estão entendendo? Ok? Então, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Isso aqui, amados, é para o pecador. Isso aqui é para aquele que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Estão entendendo? Estão entendendo? É para aquele que ainda não vive totalmente em Cristo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Êxodo 34, 21 diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Então não importa se é safra ou se não é safra. Não importa se é plantio ou se é colheita. Não importa o que seja. Pastor, mas nós vamos entrar aqui no mandamento de guardar o 7º dia? Não, nós vamos entender que um dia tem que descansar. Porque tem pessoas que não param de trabalhar. Tem pessoas que só trabalham. Só trabalham, só trabalham, só trabalham. E isso é mal aos olhos de Deus. Porque é uma ordem de Deus nós descansarmos o físico e a mente. Ok? Está claro até aqui? 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Que sério isso, irmão? O apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: olha, se alguém no meio de vós aí não quer trabalhar, não vai comer. Pastor, mas ele não tem capacidade para trabalhar. Então é outra conversa. Aquela pessoa não pode trabalhar, a saúde mental dela não é 100%. Fisicamente ela não é 100%, então ela de fato não pode trabalhar, então é diferente. Estão entendendo? Caso contrário, tem que trabalhar. E aqui, amados, eu vou dizer aqui bem claro, né? Como eu jamais vou sair dessa linha de ensinamento bíblico. O homem deve ser o provedor. Ok? O homem quem deve... Sabe, se a mulher puder, dentro do seu lar, fazer alguma coisa para acrescentar na renda, louvado seja Deus por isso. Louvado seja, mas dentro de casa. Ok? Dentro de casa. Se a mulher, porque Deus dá muitos dons às mulheres, não é? Então, se dentro de casa ela puder ajudar no orçamento, ok. Porque a Bíblia diz, é no interior da casa que a mulher vai ser a videira frutífera. Então, se for diferente disso, nós saímos fora da palavra. Mas, pastor, eu sou mulher e trabalho e não posso deixar de trabalhar. Ok, eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar. Eu estou aqui instruindo a vontade de Deus para a tua vida, para que você coloque no teu coração essa vontade e aceite. E comece a orar pelo teu esposo. Comece a orar pelo teu marido, se você ainda trabalha fora. Para que Deus prospere a vida dele, que você seja dentro do teu lar a videira frutífera. Estão entendendo? Então, se alguém não quer trabalhar, então se um homem não quer trabalhar, então também não coma. Mas o homem tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Amém? Estamos entendidos até aqui? Ok? Então glória a Deus. Número 2. Profissões mais ou menos honradas. Para Deus isso não existe. Não importa no que você trabalhe, não importa o que você faça. Para Deus não existe uma profissão mais ou menos honrada.
Importa a maneira com que você desenvolve esse trabalho. Se é de modo honroso ou não. Ok? Porque nós podemos ver pela Escritura Sagrada que Davi, ele era um pastor de ovelha. E foi rei. Então Deus, falou, não, deixa eu escolher aqui alguém mais elevado para colocar como rei. Não, um pastorzinho de ovelha, lá no meio do mato. Foi rei de Israel. Lucas foi médico e apóstolo. Então as pessoas, no século 21, tem muitas pessoas que às vezes ficam até envergonhadas de servir ao Evangelho. Quantos médicos aqui hoje a gente poderia dizer assim, para servir o Evangelho? Deus coloca, Deus faz. Mas muitos ficam com receio. Um juiz de direito, pessoas mais elevadas, vocês estão entendendo? Mas Deus não olha isso. Para você entender aqui, um pastorzinho de ovelha foi rei. Lucas, que era médico, se tornou um apóstolo. Lídia, ela era uma vendedora que vendia tecidos finos, ela era vendedora de púrpura. Não é? E o que Deus fez? Abriu o coração dela para ela entender a palavra que Paulo estava ali pregando. Daniel fazia o que? Ele trabalhava para o governo. Daniel trabalhava no palácio para Nabucodonosor. E ele era profeta. Paulo, ele fazia tendas de couro. Paulo trabalhava com couro. Falava vários idiomas. E ele foi o quê? O maior dos apóstolos. Amós, profeta Amós, ele era colhedor de figos. Então não importa o trabalho, meu amado. Não importa o que você faça. Deus nos usa independentemente de nosso trabalho. Estão entendendo? Jesus, o Salvador, foi carpinteiro. Ele era carpinteiro. Ele trabalhava com madeira. Número 3. A parte de Deus no nosso trabalho. Letra A. Deus dá habilidades e sabedoria para o serviço. Então aquilo que você faz, é Deus quem dá a habilidade e a sabedoria para você desenvolver bem o que você faz. Em Êxodo 36, versículos 1 e 2, está escrito assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Quem deu a habilidade e inteligência? Quem deu? Deus. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então é Deus quem dá a capacidade, a sabedoria para que você realize aquilo que você realiza. Amém? Letra B. É Deus quem controla a promoção. Isso aqui é algo maravilhoso. Porque tem muitos empregados, muitos funcionários que estão esperando promoção no homem, no seu chefe, no seu patrão. E vai ficar esperando. Porque quem dá a promoção é Jesus. Salmo 75, versículos 6 e 7 diz: Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro
exalta. Então, não é o seu chefe quem decide se você será promovido ou não. Quem controla a sua promoção é Deus. Porque é Ele quem lhe dá o salário. Você já aprendeu aqui que o teu salário vem das mãos de Deus. Amém? Ele usa o teu patrão para fazer o teu salário chegar à tua mão, mas é dele o salário, não é do teu patrão. Então, quem envolve Deus no seu trabalho, irmão, evita estresse, evita frustração, evita decepção e entende a participação de Deus no seu trabalho. Ok? Está no telão, pastora? Deus dá a você habilidades e controla seu sucesso e promoção. Então, por que muitas pessoas ainda não cresceram dentro de uma empresa? Por que muitas pessoas ainda não foram promovidas, não tiveram a sua promoção dentro do seu trabalho? Porque estão esperando a promoção do homem. Estão olhando para o homem. Estão julgando a atitude do homem. E aí Deus então não vai fazer. Então, nós precisamos entender que o teu chefe, o teu patrão, quem é? O nome dele é? Amém? É ele quem inclina os corações dos reis, está escrito na sua palavra. É ele quem inclina os corações dos reis. Então, quem vai amolecer o coração do chefe ou o coração do patrão para te dar um aumento ou para te dar uma promoção? Quem vai fazer? Não, vai ser o meu jeitinho, pastor, porque eu tenho uma lábia. Não, esquece isso. Essa lábia sua não serve para nada. É perigoso te prejudicar ainda. Amém? Então trabalhe com honestidade, seja honesto no teu trabalho, se dedique, o que vier para as tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, não faça corpo mole nunca no teu trabalho. Não invente desculpas, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, vou apresentar um atestado falso para não trabalhar hoje. Jamais faça isso. Porque você precisa entender que você trabalha para o Senhor. Você trabalha para Jesus. Então, se todos os filhos de Deus compreenderem que não trabalham para o seu patrão, e sim para Deus, então vão trabalhar melhor para os seus patrões, vão desempenhar melhor o seu trabalho, não vão se importar se estão fazendo demais ou se estão fazendo de menos, porque estão ali para fazer o melhor para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Amém? Então agora a gente vai ver a nossa parte no trabalho, número 4. Tudo isso, amados, faz parte da nossa vida espiritual. Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos fazer para como o Senhor. Amém? Então tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, nós fazemos como para o Senhor. E não para pessoas. Então nós dizemos isso muito dentro da obra de Deus. Certo? Não, aqui eu faço para o Senhor. Eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para as pessoas, eu não estou fazendo para o bispo, eu estou fazendo para o Senhor. Mas lá fora também tem que ser assim. Tudo que eu fizer eu tenho que fazer para o Senhor. Amém? Colossenses 3:23 está escrito assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então amanhã é segunda-feira. Quem vai trabalhar aqui amanhã? Na sexta-feira está todo mundo assim: uhul, hoje é sexta-feira, uhul. É ou não é?
A maioria. A maioria. Tomara a Deus que você não seja essa parte da maioria. Mas se é, você vai aprender hoje que você não deve ser. Amanhã é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Aí hoje, então amanhã é segunda-feira. Então você vai lembrar de Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo. Então como é que você vai para o teu trabalho amanhã? Como? De todo. De todo. E os que vão podem aplaudir a palavra de Deus. Como para o Senhor e não para homens. Então você não vai lá porque você tem que ir, porque tem que cumprir horário, porque tem que agradar o patrão. Não, eu tenho que ir, porque senão depois desconta não sei o quê, eu deixo de ganhar não sei o quê. Não, você vai de todo o coração fazer para o Senhor. Amém? Então, aqui nós começamos a entender por que muitos são promovidos, né? E muitos não são, por que muitos recebem aumento e outros não recebem. Então, os que não recebem, os que não são promovidos, eu vou explicar. Essas pessoas, elas ainda estão trabalhando para os homens. Essas pessoas estão trabalhando para os homens e muitas das vezes estes homens são homens ou mulheres, que seja, injustos, maus, ímpios, mal educados, não reconhecem o valor e não valoriza o funcionário. É a maioria, ok? Então a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para o Senhor, porque é Ele quem reconhece, é Ele quem promove. Então quando eu entender isso, eu não vou mais trabalhar para um homem ímpio. Eu não vou ir lá no meu local de trabalho trabalhar para um homem injusto. Ele pode ser injusto, pode ser, você pode dizer assim, até sair esse lugar do capeta. Tem muita gente que fala, esse lugar do capeta, esse patrão aqui, tem gente que fala, meu amado. Está lá trabalhando, mas baixinho nas costas, fala, esse está falando. Por quê? A pessoa, ela não é voltada para Deus. A pessoa não tem os olhos iluminados. A pessoa não vive a palavra de Deus. Ela vive na carne. Amém? E na carne nós somos todos maus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Que se eu trabalho para o Senhor, então, é um simples detalhe o que o meu patrão é ou deixa de ser. E todos digam amém. Ok? Então, muitas pessoas gostam de despedir patrão. Você conhece? Eu conheço muitas pessoas que despedem patrão um atrás do outro. Você encontra com a pessoa e fala, e aí, tá trabalhando? Ah, não. Comecei a trabalhar lá, mas fiquei 3 dias. Não tem jeito de trabalhar lá, não. Despedi mais um. Daí a pouco você encontra com a mesma pessoa, e aí, tá trabalhando? Não, agora eu tô. Não, mas... Ixi, não sei não se eu fico lá, viu? Tá assim, ó. Gente assim. Por quê? Tá trabalhando para o homem. Tá trabalhando para o ser humano. Então, ainda não aprendeu a trabalhar para Jesus. Na hora que aprender a trabalhar para Jesus, amado, vai ter uma vida profissional feliz. A hora que aprender a trabalhar para Jesus, vai descansar no Senhor, vai entender que Jesus é o seu patrão, amém? Vai entender que como Jesus é o seu patrão, ele vai ser fiel no seu trabalho, vai ser honesto no seu trabalho, vai ser temente no seu trabalho, vai ser responsável no seu trabalho, vai ser respeitador no seu trabalho, principalmente com o seu empregador. Quem está entendendo, diga amém. Então, como vai começar o dia, vai trabalhar? Pergunte a si mesmo para quem você trabalha. Amanheceu o dia, vai trabalhar?
pergunte para si mesmo: para quem eu trabalho? E responda: eu trabalho para Jesus. Eu trabalho para Deus. Amém? Isso vai mudar a tua concepção. Isso vai mudar o teu dia a dia. Número 5. Quem está entendendo até aqui? Está tudo tranquilo? Amém? Glória a Deus. Então, número 5. Como eu devo trabalhar? Eclesiastes 9:10 está escrito: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, evite o corpo mole. Ah, mas eu faço mais que aquele um lá. Então, aquele um lá não tem o poder de Deus que você tem. Aquele um lá não tem as forças renovadas por Deus como você tem. Como é que você vai ser a diferença se você quiser se igualar àquele que faz menos? Então você vai ser mais um. Mais um, tá lá por tá. Não, estou fazendo aqui a média. Estou na média. Tem muita pessoa que vai, estou na média. Mas nós temos que ser acima da média. Nós temos que ser acima da média, porque nós somos o povo da graça de Deus, o povo escolhido por Deus para reinar em vida, para em tudo ser mais que vencedor. Então é em tudo. No meu trabalho eu tenho que ser também mais que vencedor. Eu tenho que ser uma diferença. Ah, mas aí vão começar a falar de mim, vão começar a falar que eu sou não sei o que do patrão. Deixem falar. Deixem falar. Quanto mais falarem, mais rápido chega no ouvido do patrão. Deus inclina o coração do patrão e te dá promoção, te dá aumento, porque aí patrão, Deus vai fazer o patrão enxergar que você é alguém que se pode confiar, é alguém que se pode dar valor, é alguém que se pode exaltar. Agora, se você quer ser mais um, se aquilo que vem para você fazer, você faz corpo mole, você reclama, então eu sinto muito lhe dizer, não haverá promoção, não haverá aumento, você vai ficar ali e é perigoso até ser rebaixado. Então toda desculpa, sabe, que você dá ao homem, você dá a Deus. Toda reclamação que você dá ao teu patrão, você está dando a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque nós não somos qualquer um nessa terra. Nós não somos um povo comum nesta terra. Sabe, disse aqui agora há pouco, torno a dizer, pessoas que, sabe, acordam com uma dor de cabeça, vão no médico, passam pelo médico e pedem atestado para o dia todo. Não sei. Não, mas a firma não aceita se eu for trabalhar lá antes. Mas precisava do atestado para o dia todo? Então assim, sabe, atestados falsos, coisas assim, para não ir trabalhar, isso não é digno de um filho de Deus nessa terra. Amém? Em Provérbios 12:27, olha o que está escrito: o preguiçoso não assará sua caça. Por que o preguiçoso não vai assar sua caça? Primeiro que ele não vai ter caça. Concorda? Sim ou não? Ué, se ele é preguiçoso, você acha que ele vai sair para caçar? Já começa por aí. E se chegar alguma caça de presente para ele, também ele não vai comer, porque ele não vai por passar. Porque ele é preguiçoso. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então ser responsável com o seu trabalho, responsável com o horário, ser exemplo para outros. Estão entendendo? Porque maus exemplos, amado, tá? Assim. Maus exemplos assim. Sabe, outro dia eu comentava com uma pessoa que eu me lembro muito bem, quando meu pai ainda estava entre nós. Meu pai foi um homem sempre muito responsável com o trabalho. Sabe, ele era britânico na questão de horário. Ele era assim um homem rígido na questão, sabe,
eu acho que eu até puxei um pouco para ele desta questão assim de, sabe, do compromisso ser compromisso. Então ele sempre foi isso. E aí já lá logo no fim da sua vida aqui, ele dizia assim, não é mais como antigamente. Ele falava assim, hoje não é mais como antigamente. Os empregados querem mandar no patrão, ele dizia. Os empregados querem colocar as suas regras para trabalharem. E infelizmente a justiça hoje vai do lado do empregado. Mas só o patrão sabe às vezes o que passa na mão do empregado. É verdade ou não? Estou falando alguma coisa a mais aqui? Não. Então nós temos que entender, amados, que nós temos que ser o exemplo daquilo que é reto. Nós temos que ser o exemplo daquilo que é direito. Nós temos que ser o exemplo, amados. Não importa se a maioria não quer compromisso. Não importa se a maioria não quer a responsabilidade. Não importa se a maioria está indo por ir. Nós fazemos para o Senhor. Amém? Nós fazemos para Deus. Com prazer. Fazemos com prazer. Fazemos com amor. Ok? E vou mais além. Se onde você está trabalhando não está lhe agradando, mesmo que depois você comece a trabalhar para o Senhor, entendendo tudo isso, você deve orar. Você deve dizer, Senhor, eu não estou feliz no meu local de trabalho, eu não estou contente. Eu estou fazendo para o Senhor, mas eu não estou satisfeito. Abre uma outra porta para mim. Peça ao Senhor. Nunca fique num lugar contrariado. Amém? Nunca fique num lugar onde você não vai dar todo o teu potencial. Não faça isso. Não faça isso. Porque Deus não vai se agradar de você. Amém? Você entendendo isso, tá? Você está entendendo a palavra de hoje? Está entendendo? Tá recebendo? Então, ok. Amanhã, segunda-feira, você vai trazer tudo isso que você está ouvindo para o teu trabalho. Amém? Quantos vão fazer isso? Digam amém. Glória a Deus. Então, feito isso, ainda tem algo que incomoda? Ore ao Senhor. Ore, que Deus, Ele, como eu disse, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Ok? Então, olha, não fale mal do teu patrão. Não critique o teu patrão. Não fale mal. Não fale. Pastor, mas ele é muito injusto. Não fale mal. Da tua boca tem que sair águas doces. E não pode sair água amarga. Então, se você está, a sua boca é para bem dizer, por que você está falando mal? Ah, pastor, mas eu estou perecendo. Amados, apresenta a tua causa a Deus. Ele é o reto juiz. Não queira você julgar a tua causa. Você vai perder. Você já ouviu aquele ditado que diz que a corda sempre estoura para o lado mais fraco? Pastor, mas eu estou com Deus, mas a atitude sua Deus está aprovando? Não, então vai estourar para o teu lado, meu amado. A coisa vai apertar para o teu lado. Então veio uma injustiça para a tua vida, veio algo que você se machucou, veio uma atitude do teu patrão que te humilhou. Você tem um reto juiz que julga a tua causa. Então você vai até ele e fala, Senhor, julga minha causa. Julga esta atitude, Senhor. Não desejo mal, não estou orando para o mal dele, mas eu quero, Jesus, ser honrada por ti. Estão entendendo? E Deus começa a ter prazer na nossa vida quando fazemos assim. Agora, buscar a justiça pelas nossas mãos, pela nossa atitude, isso não vai nos levar a lugar algum. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Porque talvez muitos digam, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe o que eu passo mesmo lá. Né? Só eu sei. Não, mas Deus também sabe. Amém? Deus também sabe.
Então, porque ninguém me vê. Porque ninguém me reconhece. Jesus está te vendo, Jesus está te reconhecendo. Lembre-se disso. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Então não seja negligente. Tá? No teu trabalho, no teu serviço, não seja negligente. Para que você, como eu disse, não se iguale aos outros que são negligentes. Ok? 2 Tessalonicenses 3, 8 e 9 diz: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista. Olha aqui, é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Ele está dizendo assim, olha, jamais comemos pão à custa de outrem. Paulo, ele era o exemplo. Ele não pesava a vida dele particular sobre a igreja. Ele trabalhava. Estão entendendo? Em labor, fadiga, de dia e de noite trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Olha, a Bíblia dá esse direito. Daquele que serve o altar, comer do altar. Então Paulo estava dizendo isso. Paulo sabia desse direito dele. Mas o que ele estava instruindo? Todos trabalharam, a começar por ele. Amém? Então, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ser o exemplo. Então se eu chego no meu trabalho para trabalhar e faço corpo mole, eu estou sendo exemplo do quê? De corpo mole. Se eu chego no meu trabalho para trabalhar e fico lá reclamando, eu estou sendo exemplo do quê? De uma pessoa reclamona. Amém? Então que a preguiça ou que a mediocridade, amados, jamais seja identificado na sua vida. Amém? Provérbios 21, 25 está escrito assim: o preguiçoso morre desejando. Amados, o preguiçoso, a vida dele vai ser querer alguma coisa, querer ter alguma coisa, mas nunca vai ter. Porque o preguiçoso não assará a sua caça. Não é? Porque não vai ter caça para assar. Então, nós entendemos que é aquele que batalha, aquele que corre atrás, aquele que estuda, aquele que se aperfeiçoa, aquele que vai, sabe, corre atrás e se capacita e desempenha um bom trabalho, esse vai adquirir, esse vai receber do Senhor. Agora aquele que cruza o braço e fica esperando alguma coisa, não vai receber. Amém? Por que morre desejando? Porque as suas mãos recusam trabalhar. Sabe, amados pais, vocês que têm filhos, ensine os seus filhos a trabalharem desde cedo. Em casa. Quando eu estou lá, num convívio de mais tempo, eu falo: Vinícius, vai ajudar sua mãe. Vinícius, vai enxugar a louça para sua mãe. Já arrumou sua cama? É ou não é, filho? Sim, ele vai e faz. Por quê? É de cedo que tem que ensinar a trabalhar. Tem que se ensinar desde cedo. Eu, quando era pequeno, minha mãe colocava eu para fazer essas coisas: arrumar a cama, limpar a casa, encerava a casa. Na época era com escovão, não tinha enceradeira. Eu escovava a casa, arrumava a cama, enxugava a louça, lavava a louça. Às vezes quebrava um prato lá, quebrava um copo, apanhava ainda. Mas eu fazia, amado. Eu fazia. E hoje nós vemos assim uma geração, né, de crianças, desculpa falar, folgadas. Porque uma criança folgada, ela vai ser um adolescente folgado. Vai ser um jovem folgado. Por quê? Teve ali o costume de tudo fácil, tudo na mão. E aí cresce e acha que tem ali o direito de ainda continuar recebendo tudo na mão. Nananina, não. Nós temos que mostrar o que é certo, o que é direito, o que é reto.
Caráter se forma, amados, desde cedo. Um homem ou uma mulher de Deus responsável se forma desde cedo. Então, infelizmente, o preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam a trabalhar. Não foi ensinado a trabalhar. Não foi ensinado a dar valor no trabalho. Provérbios 6, 6-11, olha o que diz a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ó, o que a Bíblia diz? É preguiçoso? Vai aprender com a formiga. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, formiga não tem chefe. Olha que beleza. Trabalhar sem chefe. Então aqueles que trabalham para o Senhor não tem chefe. Tem lá uma pessoa lá que é encarregada lá, mas o patrão é Jesus. Entendeu? Então ela não está olhando para o chefe, ela está olhando para o patrão do chefe, que é Jesus. Amém? Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Ela vai lá e ajunta, sabe? Sem parar. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então uma pessoa assim não vai obter nada nessa vida. Por isso nós temos que desde cedo ensinar os nossos filhos. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus, amém? Prioridade. O que é prioridade? É aquilo que eu priorizo. Se eu priorizar outra coisa, então minha prioridade não é meu relacionamento com Deus. A segunda prioridade que tem que ser cuidada é família. Primeira prioridade, Deus. Segunda, família. E o terceiro lá, o trabalho. Então tem pessoas que priorizam primeiro o trabalho. E aí o que acontece? Deus e a família ficam daquele jeito. Então se o trabalho te ocupa tanto, a ponto de você negligenciar o seu relacionamento com Cristo ou com a sua família, você está trabalhando demais, concorda? Essa pessoa está trabalhando demais, ela não está tendo tempo para o marido, não está tendo tempo para a esposa, não está tendo tempo para os filhos, não estão tendo um convívio familiar. Amados, convívio familiar é muito importante, para que os filhos vejam o que é um convívio de marido e mulher de Deus. Agora, se não tem convívio familiar, a criança cresce de qualquer jeito. E aí vai viver depois de qualquer jeito. Então, por isso que Deus, Ele quer de nós, primeira prioridade, Ele. Sua obra, sua casa, sua palavra, a adoração a Ele. Prioridade principal, Deus. Em família. Em família. Pastor, mas eu ainda não estou. Continue orando. Continue orando. Eu sei aqui de muitas irmãs, muitos irmãos que estão orando e creem que um dia Deus vai fazer. E é assim que é viver por fé. Porque é essa a vontade de Deus. Então eu não posso me conformar. Não, pastor, eu ainda estou vindo sozinho para a igreja, eu já me conformei. Não faça isso. Se você já se conformou, você não crê que Deus pode fazer, e isso não agrada a Deus. Você tem que vir crendo que Deus tem o poder para fazer.
Conversava com a pastora essa semana. Na hora que Deus determinar, Ele determina e nem que tenha que arrastar, Ele arrasta. Ele arrasta, meu amado. Deus tem os seus meios para fazer. Amém? Então louvado seja Deus, aquele que já veio. Aquele que não veio e Deus vai trazer, se prepara. Porque a hora que Deus falar é agora, não tem para onde correr e não vai correr. E Deus faz, amado. Vou dizer algo para você. O nosso apóstolo Miguel Ângelo ficou numa cama de hospital por meses. Todo moído. Sabiam disso? Que o nosso apóstolo, ele serviu o exército do seu país. E numa guerra, num combate, ele sofreu muitos ferimentos, teve vários ossos quebrados, ele ficou numa cama. E o começo, se eu não me engano, foi coma, não foi, pastora? Eu vou me informar melhor a respeito disso. Eu só sei que ele conta sempre esse testemunho dele, assim ele conta por pedaços. Que aí no hospital Deus enviou uma senhorinha com a Bíblia, e aí ele já estava ali consciente, ele pôde ouvir a palavra de Deus, e ele foi ali ouvindo, recebendo a palavra de Deus, e hoje ele serve a Cristo como serve. Deus colocou ele numa cama quase morto. Então, a nossa prioridade é Deus. Nós vivemos para Deus. A segunda prioridade é família. Eu tenho que viver para minha família. Eu tenho que viver, depois de Cristo, viver para minha família. Amém? Cuidar, cultivar, ensinar o caminho, ler a palavra de Deus dentro de casa. Amém? Muito importante ler a palavra de Deus dentro de casa, ensinar os seus filhos a lerem a palavra de Deus, a aprenderem com a palavra de Deus. E se o trabalho tiver, me consumindo, me ocupando tanto a minha vida, eu não vou fazer isso. Eu não vou priorizar a obra de Deus. Não vou. Porque eu estou trabalhando muito, pastor. Aí o tempinho que eu tenho, eu descanso. Nosso descanso não é aqui. Então, primeira coisa, já tem que trabalhar menos para poder ter mais tempo para Deus. E se precisa trabalhar tanto, então o tempo que você tem de descanso, você tem que procurar Deus. Para Deus acertar a sua situação. Amém? Pastor, mas eu estou só trabalhando, o que tem de mais? Tudo. Tem tudo, está tudo errado. Não participo dos cultos porque estou trabalhando. Não tenho tempo para minha família porque eu estou trabalhando. Chego tarde em casa, saio cedo de casa, nem vejo os filhos. Está tudo errado, tem que acertar, tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. A igreja está ouvindo? Amém? Então a nossa vida tem que ser essa. Se tiver um pouquinho fora disso, nós temos que falar: Senhor, eu quero mudar, me ajuda para mudar esta condição aqui, que só o Senhor pode fazer. Faça. Eu orei aqui com a irmã Maria na hora que ela veio aqui ao altar. Oramos, não oramos, irmã Maria? Louvado seja Deus. Porque eu sei que muitos têm no coração de estar aqui. E aí, às vezes não estão, por quê? Nosso amado ministro Marcelo. Por que às vezes não está? Porque está trabalhando. Então nós temos que colocar no nosso coração o quê? O desejo de estar, para que Deus faça algo a nosso favor, para que isso mude. Nossa amada bispa, ela dá um testemunho de que lá na igreja há muitos médicos, há lá muitos plantonistas, amém? Enfim, e outros profissionais lá que assim não tem assim um horário certo de trabalho. Então, dias de cultos, eles às vezes tinham que ir trabalhar. E o que eles fizeram? Eles foram até a bispa e o bispo e explicaram a situação. Eles disseram: eu não estou feliz com essa situação, porque a palavra vem para a nossa vida, tem que dar fruto. Amém? Então nós entendemos que o Senhor quer a gente aqui na casa dele. Agora, se eu não aceitar isso, se eu não colocar isso no meu coração, Deus não vai fazer.
Deus só vai fazer na vida de quem? Daquele que aceita, coloca no coração e apresenta para Deus. Fala, Deus, eu quero estar presente na tua casa todos os dias, todos os cultos. O que aconteceu? Oraram e Deus mudou. Deus acertou. Deus fez algo para aquelas pessoas que foram pedir a orientação para os bispos poderem estar todos os dias nos cultos. Não fizeram mais plantão. Aqueles horários que atrapalhavam eles de estar na casa de Deus foram mudados. Deus fez, amados. Deus é Deus do impossível, porque às vezes a gente olha a situação e fala, não tem como fazer. Não é, ministro? Não, é impossível acontecer. Não, peraí, então quer dizer que eu não estou servindo ao Deus do impossível? Estão entendendo, amados? Então nós precisamos entender isso. Porque eu tenho certeza que o nosso irmão Reginaldo gostaria de estar aqui com a sua família hoje. Eu tenho certeza disso. Amém? E nós apresentamos aqui em oração já essa necessidade. E eu creio que Deus pode fazer algo em favor da vida dele. Amém? Porque nós estamos pedindo conforme a vontade de Deus e não a nossa. Amém? E Ele vai fazer tudo para o melhor. Ele não vai prejudicar para acontecer alguma coisa. Ele vai manter ou melhorar para que alguma coisa seja mudada. Estão entendendo? Amém? Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Então, o descanso é necessário. Amém? É necessário. Tem que desligar de tudo. Tem que dar o off. Ok? Nosso apóstolo trouxe isso na convenção. Que os pastores, né, aqueles que estão numa constância, precisam de descanso. A pastora olhou para mim e falou: amor, qual dia vai ser o meu descanso? Eu falei: não sei, amor, vamos orar. Vamos orar. Porque eu ainda estou procurando, estou tentando, sabe? No sábado não estou indo trabalhar mais, sabe? Estou tentando para que eu tenha Mas a questão é que ainda não estou em off totalmente. Porque se eu estou em casa, eu estou fazendo uma coisa da igreja. Estou preparando alguma coisa. Então eu ainda não aprendi, para você ver como é que é difícil alinhar a nossa vida à vontade de Deus. É difícil. Não é fácil, amados. Tem que ter esforço, tem que ter determinação. Tem que ter o objetivo, o foco. Não, hoje é hoje e não faço. Então, sabe? Mas eu ainda não tenho essa condição, e muito menos a minha esposa. Minha esposa não trabalha fora, mas você vê dentro de casa, mas o que ela faz? É cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar da casa, agora cuidando da mãe. Cuidando das coisas da igreja. Ela vai dormir 2, 3 horas da manhã, quase todo dia. Para a glória de Deus, nós fazemos com alegria. Mas essa palavra aqui tem que ser verdade na nossa vida. Então eu estou orando ao Senhor. Eu falo: Senhor, do jeito que está, não está dando. Não está dando, a gente precisa. Porque, sabe, ontem eu deitei no sofá. Falei: nossa, nem acredito que eu estou deitado um pouco no sofá. Falei: daqui a pouco vai dar uma estafa. É estafa que fala? Vai dar uma estafa mental em mim. Porque assim... Até deitado lá no sofá, eu estava pensando no negócio do site, negócio da igreja, negócio da rádio, negócio da pregação de amanhã. A mente não para. Então isso é mal. Isso é mal. A gente precisa dar o off total. A gente precisa ter este dia de descanso aqui. Então assim, pode ser que futuramente eu descanse, não sei, na segunda-feira. Eu não esteja trabalhando no sábado, mas estou lá fazendo as coisas para a igreja. Então, talvez na segunda-feira, hoje vai ser o dia do nosso descanso. Eu e a pastora vamos descansar. Fazer o quê? Nada. Nós não vamos fazer nada. Até a comida a gente vai pegar pronta para não ter trabalho de fazer comida. Vocês estão entendendo, amados? Então, assim, no nosso caso, é uma questão de adaptação. Nós vamos ter que adaptar o nosso descanso. Porque eu e ela, nós não paramos. Graças a Deus, não paramos. Tudo que vem à nossa mão para a gente faz com toda a nossa força, toda a nossa dedicação, nosso empenho. Mas eu estou entendendo que a gente tem que ter esse descanso. Você também está entendendo? Você também tem que ter esse descanso. Você tem que dar o off.
Amém? O dia de dar o off é o dia de dar o off, amados. Amém? Não pensar em nada, não pensar em nada do trabalho, não pensar em nada que tem para resolver. Descansar a mente e o corpo. Ok? Glória a Deus. Que assim seja. Que assim seja em nossa vida. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade do empregador? Aqui nesta igreja haverá muitos empregadores. Amém? Haverá muitos empregadores, pessoas que vão ser assim abençoadas de tal maneira por Deus que a bênção vai alcançar outras vidas. Amém? Eu creio assim. Já está tudo pronto. No mundo espiritual já está pronto. Vai se manifestar no mundo material. Em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre o empregador crente. Tá? Não queira associar o que eu vou falar com o teu patrão, com o teu chefe. Se você é empregado. Amém? Eu vou te ensinar como você deverá proceder quando for um empregador. E para aqueles que já são aqui. Já temos empregadores aqui, né? Temos, né? Bom, Ricardo. Amém. Por isso que eu já estou chamando a existência mais empregadores. Então, ouça e aprenda como deve ser. O empregador crente. Tá? Então, o empregador crente, ele deve primeiro amar servir. O que é amar servir, pastor? Ele deve trabalhar e encorajar o empregado mantendo a liderança. Tem que ser exemplo. Exemplo de horário, exemplo do trabalho para poder exigir. Então eu posso exigir quando eu faço melhor. Quando eu faço melhor eu posso exigir. Agora se eu não faço, como é que eu vou exigir? Como é que eu vou requerer algo melhor se eu não faço? Como é que eu vou cobrar horário se eu não chego no horário? Então o empregador, antes de qualquer coisa, ele tem que amar servir. Ele tem que ter o empenho ali para mostrar liderança. Porque liderança, amados, é algo que se conquista. Então a pessoa se torna líder com esta liderança conquistada. Então, como empregador, né, para eu exigir do empregado, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que mostrar o exemplo, senão eu não posso cobrar. O empregado chega atrasado e eu chego lá 2 horas depois. Eu fico sabendo que o empregado chegou atrasado. Eu vou cobrar dele. Tudo bem, eu sou o patrão, mas que exemplo que eu estou dando? Então assim, eu sou o chefe, né? Eu sou encarregado, né? A bispa, ela cita o exemplo do nosso amado Bispo Rai. Nosso Bispo Rai se aposentou como diretor de uma multinacional. Ele se aposentou e por todo o tempo que ele foi diretor desta multinacional, como diretor, ele tinha autoridade, ele tinha autonomia, ele podia fazer e desfazer, ele era o diretor. E tinha dias que às vezes ele estava mais cansado, com mais afazeres e tal, e aí acordava de manhã, a bispa falava, não, mas fica mais um pouco, descansa mais um pouco, vai mais tarde. Ele levantava e dizia, não, eu tenho vários gerentes, várias pessoas que respondem a mim. E eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que chegar antes da hora, para que eu possa continuar liderando com a autoridade que eu lidero. Então, quando nós queremos cobrar algo de alguém, nós temos que primeiro fazer como deve ser feito. Eu não posso ser hipócrita, querer cobrar alguma coisa de alguém que eu não faça, né? Aquele ditado, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não pode existir na nossa vida. Então assim, faça aquilo que eu faço.
Amém? Faça aquilo que eu faço. E pronto. Aí entramos no acordo. Letra A, os empregadores, como deve agir. Sirva seus empregados. Mateus 20, 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, um empregador que quer se tornar grande, um empregador que quer ser reconhecido como um bom empregador, então ele tem que aprender a servir os seus empregados. Porque aprendendo a servir os seus empregados, se ganha a confiança dos seus empregados. Quando se serve os empregados, como eu digo sempre, vestem a camisa. Amém? E vão respeitar o empregador. Então, Colossenses 4:1 diz: senhores, aqui senhores é os empregadores, tá? Aqui é os empregadores. Então, patrões, chefes, tratai os servos, tratai os empregados com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, não é porque é patrão, é chefe, trata de qualquer jeito. Responde ao Senhor Jesus. Tem que sempre lembrar disso. Amém? Letra B, seja um bom comunicador. Jó 31, 13 e 14 diz assim: se desprezei o direito do meu servo, do meu empregado, ou da minha empregada, da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Olha, amado, esse versículo aqui é tremendo. Jó, ele tinha muitos servos e servas que o serviam, muitos empregados. Então Jó está dizendo assim: se desprezei o direito do meu servo, se fiz descaso, se humilhei, se maltratei, se não paguei aquilo que lhe era devido, se não agi corretamente com aquilo que era de direito, vocês estão entendendo? Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, ou seja, vieram falar comigo, e se eu os desprezei, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Então, nós não falamos com Deus? Sim ou não? Nós, muitas das vezes, passamos as nossas queixas a Deus? Sim ou não? Nós passamos, não é muitas das vezes, é sempre. Deus nos ouve, sim ou não? Então, o empregador deve aprender a ouvir os seus empregados. Ok? Deve aprender a ouvir. E agir com justiça e com equidade. Sabe? Não com um sentimento de dó. Mas com o sim, sim e o não, não. Amém? Então nós temos que aprender com Deus a ouvir aqueles que querem falar conosco. Se a pessoa quer falar conosco, eu tenho que estar, né? Se eu sou empregador, eu tenho que estar pronto para ouvir. Letra C. Mantenha os empregados responsáveis. Então, é empregador? Tem empregados trabalhando para você? Você tem que manter os empregados responsáveis. O que é isso? Você deve ajudar esta pessoa, este empregado, a dar o melhor de si. Seja este empregado irmão em Cristo ou não. Ok? Você deve instruir esta pessoa, incentivar, e se é uma pessoa que de fato vale a pena, se é uma pessoa que está ali, sabe, dando o esforço, você deve investir naquela pessoa. Ok? Porque se ela está mostrando interesse e ali está mostrando desenvolvimento, você deve investir. Porque tem empresas que mandam funcionários fazer aperfeiçoamento na área que ele trabalha. Sim ou não?
O que é isso? É investir no funcionário. Então, o empregador deve fazer isso sim, identificar o funcionário que está se destacando e investir nele. Tá? E não pode ter dó. Se porventura o funcionário não responder às suas expectativas. Se o funcionário não responde às suas expectativas, e mesmo com você ajudando, instruindo, incentivando, ali dando um suporte, e ele não responde, ele não condiz, não está nem chegando na meta, na média, até logo. O empregador não pode agir por dó. Não pode agir por dó. Se não responde à expectativa, se não responde ali o que a empresa cobra, se não está nem chegando na média, então até logo para dar oportunidade para outro. Está bem claro até aqui? Sim ou não? Pastor, mas é complicado. Não, não é complicado. É o sim, sim, o não, não de Deus. Que nós temos que aprender a viver. Amém? Letra D. É empregador crente? Pague em dia um salário justo a seus empregados. Então, além de pagar em dia, que seja um salário justo. Malaquias 3:5 está escrito: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Agora você põe a tua profissão aí. Secretária, pedreiro, balconista, engenheiro, enfermeiro, médico, motorista, seja lá o que for. Deus cobra daqueles que defraudam o salário. O que é defraudar o salário? Não pagam em dia, não pagam o salário justo. Esses vão dar contas a Deus. Deus vai cobrar. Quando Deus cobra, amados, sai de baixo. E oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o empregador, ele deve temer a Deus com os seus funcionários. Estão entendendo, igreja? Amém? Por quê? Porque está aqui, ó, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra. Aí nós vamos lá. Contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E aí todas as profissões aqui estão embutidas. Deuteronômio 24, 14 e 15 diz assim: não oprimirás o jornaleiro, e todas as profissões, pobre e necessitado, seja ele teu irmão. Aí, eu disse, pode ser um irmão em Cristo ou não, ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, amados, assim nós aprendemos aqui que nós clamamos ao nosso Senhor para o bem do nosso patrão, não é? Nosso chefe, né? Para que Deus esteja sempre abençoando ele, para que nós, né, que trabalhamos de empregados, sejamos abençoados, recebamos em dia. Mas aqui a palavra está dizendo, olha, é a palavra. Para todo empregador pagar em dia, para que o empregado não clame a Deus contra o patrão. Por quê? Porque se o empregado clamar a Deus contra o patrão, Deus também vai ouvir. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Porque o empregado trabalhou honestamente, corretamente, fez como para o Senhor,
chega no dia do seu salário, não tem o salário. Se ele clamar ao Senhor contra o patrão, Deus ouve. Então aqui é muito sério, ó. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida. Cadê o próximo, pastora? Para que não clame contra ti, não tem esse pedaço? Para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Amém? Então nós vamos encerrar esse culto agora, entendendo, igreja, que não importa se nós somos empregados ou se somos empregadores, todos nós servimos ao Senhor. Amém? Ele é o patrão de todos, tanto empregados como empregadores. E é por isso que nós vamos viver todos o modo digno do Evangelho de Cristo. Pois é dele que vem o sucesso. O sucesso em tudo na nossa vida vem das mãos de Deus. Ok? A promoção também vem das mãos de Deus. E a recompensa também vem das mãos de Deus. Portanto, que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.